Irmãos, a palavra que eu vou liberar e compartilhar com vocês hoje, então ouça isso com muita atenção. O vídeo pode ficar um pouco extenso, mas ouçam e ouçam com muita atenção. Quando nós vamos lá para Elias, para o profeta Elias, tem um momento muito marcante que acredito aqui que todos conheçam, em que Elias chega e fala sobre a minha palavra de que não vai mais chover. Acredito que todos aqui saibam essa passagem, saibam essa palavra. Mas eu quero esclarecer, eu quero clarear algo aqui para vocês, porque essa palavra ela é usada para muitas direções que não tem nada a ver com o que esse texto de fato centraliza, com o que de fato aconteceu ali e com o que de fato o Senhor quer trazer ao nosso entendimento em cima dessa palavra. Então ouça isso com muita atenção. Quando o profeta Elias fala isso, irmãos, o profeta Elias ele não estava lançando palavras positivas. Ele não vivia sobre uma fé positiva, ele não vivia sobre uma fé de prosperidade, de evangelho de prosperidade, nem evangelho de pobreza. Mas Elias, ele era um profeta do Senhor e era um homem que tinha o seu coração totalmente alinhado ao coração de Deus. Então, ainda que ele tenha usado esse termo sobre a minha palavra, isso não vai mais chover, aqui não vai mais chover, ele não estava falando de si, de algo que ele achava, de algo que ele queria, e assim ele esperou que o Senhor assinasse embaixo. O que acontece? Aquele território, aquele lugar, e dentre aquelas pessoas da onde o Senhor confiou o profeta Elias a estar, era um lugar extremamente idólatra. Então, as pessoas ali eram pessoas totalmente idólatras. Elas viviam idolatrias a vários deuses que assim elas denominaram e levantaram esses altares em seus corações. Mas tinha um Deus específico que eles assim consideravam ser um Deus que era associado à fertilidade. Então, tudo aquilo que eles recebiam da terra, tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que eles viviam, eles glorificavam e exaltavam este Deus que eles nomeavam como Deus de fertilidade, ou Deus da fertilidade. E uma vez que todas as coisas naturais que aconteciam, e principalmente a chuva, eles associavam a este Deus. Então, quando Elias fala isso, Elias faz totalmente alinhado ao Senhor, sabendo, tendo o conhecimento disso, daquilo que acontecia no mundo espiritual, a atmosfera espiritual que dominava aquele lugar. Então, quando ele fala isso, ele fala com total consciência e com total alinhamento ao coração do Senhor. Não foi palavras positivas que ele estava lançando, ele não vivia em evangelho de prosperidade nem evangelho de pobreza. Ele tinha uma autoridade que ele recebeu do Senhor, ele estava debaixo de uma palavra e de uma ordem de Deus sobre aquilo que ele tinha que fazer naquele lugar, dentre aquelas pessoas. Então, quando ele libera isso, e aí então o Senhor cessa a chuva sobre aquele lugar, o que acontece ali? O que começa a acontecer ali? Aquelas pessoas que adoravam esse Deus da fertilidade e todos aqueles que eles levantaram altares como Deus e denominaram como Deus, eles passam a entrar em conflito com aquilo e a questionar o Deus deles, porque não estava mais acontecendo aquilo que eles sacrificavam, aquilo que eles ofereciam e aquilo que eles até então viviam e associavam para este Deus, para estes deuses. Então, eles começam a entrar em conflito com aquilo que eles denominavam como um Deus, denominavam como uma autoridade. E aquilo entra em conflito na vida deles, eles entram a confrontar estes deuses, porque eles não estavam fazendo aquilo que eles queriam. Entende? Se você não conhece essa passagem, depois você vai lá e medita nessa palavra. Então, irmãos, Elias, como uma autoridade estabelecida pelo Senhor para algo específico que ele tinha que fazer, ele não estava ali liberando palavras positivas. Mas nós temos que ter uma consciência muito clara de que é claro que a palavra do Senhor diz, na língua está o poder da vida e da morte. Mas o que essa palavra aqui quer dizer? Não quer dizer que você tem que viver uma fé positiva
e não tem nada a ver com o evangelho de prosperidade nem evangelho de pobreza. Mas é que a palavra do Senhor também diz, nós não temos que ter receio ou ter medo daquilo que vem de fora, mas senão daquilo que sai de nós. Aquilo que sai de nós é aquilo que foi estabelecido em nós, aquilo que criou espaço em nós. Então, uma vez que você abre a sua boca e libera palavras malditas, coisas ruins, não sai nada bom de você, é claro que isso não vai dar um efeito, não vai dar uma causa e não vai acontecer algo bom na sua vida. Mas isso nada mais é que aquilo que está tomado em seu coração. E você está externando daquilo que o seu coração está cheio, daquilo que está predominando em você. Agora, se você não só professa Cristo, mas você de fato vive à luz da palavra, vive no centro da vontade de Deus, não só por crer em Jesus, mas de fato viver isso, obviamente, o que vai sair da sua boca? É aquilo que está cheio no seu coração. Você vai falar de Jesus, você vai falar da palavra de Deus e você vai falar à luz da palavra. Isso não é uma fé positiva, mas é simplesmente você estar externando aquilo que encheu o seu coração, aquilo que dominou o teu ser e assim também o seu entendimento. É claro que não tem como acontecer coisa boa para uma pessoa que só fala maldições, que só fala coisa ruim, porque isso é uma raiz daquilo que está no coração dela. Assim como uma pessoa que vive em Cristo, a vida de Cristo, ela vai falar de quê? De Cristo, daquilo que diz a palavra de Deus. Isso não é uma fé positiva. Isso é a verdade, é isso que encheu o seu coração e a sua vida e o seu ser. Então é claro que você vai externar isso. Não só vai como deve. Se você não está externando, já deveria estar externando isso. Então, irmãos, é isso que Elias fazia. Fazia com alinhamento ao Senhor, não aquilo que ele queria, e ele estava simplesmente esperando que o Senhor assinasse embaixo aquilo que ele estava falando, ou aquilo que ele achou que ele tinha que falar ou fazer ali. Não. Ele tinha uma direção, ele tinha uma ordem daquilo que ele precisava fazer naquele lugar. Então, irmãos, é muito bonito quando a gente ouve alguém falando uma frase de eu chamei Jesus para ser meu sócio, eu chamei Jesus para isso, eu chamei Jesus para aquilo. O Senhor, ele não é sócio de ninguém. De tudo, ele é Senhor. Então, se ele não for o Senhor da sua vida, o Senhor do seu coração, o Senhor da sua alma, do seu espírito e de todo o seu ser, não for o Senhor da sua casa, da sua família, do seu ministério, dos seus negócios, não importa, do que for. Então você está fazendo de si para si, está chamando Jesus para que ele aprove, para que ele assine embaixo aquilo que você acha e aquilo que você quer fazer. Mas isso não provém do Senhor. Então, se naquilo que você faz não é para glorificar o nome dele e não é aquilo que de fato ele estabeleceu em você, você está fazendo de si e para si. Então, hoje, irmãos, a guerra, hoje o conflito do homem, esta era, essa geração, este tempo, são das pessoas que, de tudo que sabe fazer, de tudo que aprendeu e fazer, assim, usando dos seus dons, habilidades e talentos, ela acha que Jesus tem que vir e aprovar aquilo que ela está fazendo. Ela, então, diminui Jesus para aquilo que ela quer ou para aquilo que ela acha que tem que fazer, sendo que é totalmente ao contrário, nós não trazemos Jesus para os nossos assuntos, nós nos sujeitamos ao senhorio dele, porque ele de tudo é Senhor, de tudo ele tem a supremacia, o domínio e o poder. Então nós levamos aos pés de Jesus, nós nos sujeitamos ao senhorio dele e entramos no centro da vontade dele para viver a vida dele. E a partir de então, não é a nossa vontade, não é o que nós queremos, mas aquilo que ele estabeleceu em nós, para não só gerar, não só gerir, mas para que venha ser dado o crescimento segundo a vontade dele. Então, irmãos, isso é um engano, você achar que tem que trazer Jesus para a sua pequenez, para a sua profissão, mas é você que tem que entrar neste lugar nele, porque ele de tudo é Senhor. Então, se ele não é o dono, se ele não é o Senhor,
Ele não quer uma parte daquilo que você tem, daquilo que você acha que tem que fazer ou daquilo que você quer, por causa dos dons, habilidades e talentos que você recebeu. Mas se você entra no centro da vontade dele, em total sujeição a ele, para que ele seja o dono, para que ele seja o Senhor e tenha a supremacia. Aleluia! Porque este é ele, irmãos, este é ele. E é este lugar que nós devemos estar. Nós devemos estar. Então, não olhe se você só está com um talento e está achando que isso é pouco. Mas para você falar que esse que você considera que você está ou que você tem até o momento, é porque você não viu a dimensão deste Porque quando você entender a dimensão desse talento ou desta uma coisa que o Senhor te confiou, aleluia. É aí que você vai viver as coisas acrescentadas e o mais que ele tem, irmãos. Tudo começa com nunca vai começar com um monte de coisa, é uma coisa.